Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com e professor de filosofia. E mesmo sendo candidato a deputado estadual, né? Aqui, ó, mudança na política começa com teu voto. Nessa eleição, vote com a razão 40886, e por isso mesmo não posso dar aula. Não vou deixar ninguém na mão. Por isso, fazendo essa revisão, esta aula preparatória para o Enem, para todos os meus queridos alunos e para quem não é meu aluno também, quer aprender mais de filosofia, quer estar preparado para o Enem, não quer ter surpresa na prova de filosofia do Enem, que geralmente tem sempre surpreendido muita gente. Hoje é para falar da época da filosofia, que para mim é a favorita época aqui, ó, tá bem em cima da minha cabeça aqui, Immanuel Kant e Hegel. Só por ter Kant e Hegel, a modernidade já seria incrível. A época sistemática, a era da razão, a era que os filósofos se atreveram a tentar enfrentar todos os problemas. Que filosofia e ciência caminharam juntas. Que tu tinha ceticismo, empirismo, todas essas correntes de pensamento extremamente fundamentadas e racionais. Então, claro que no vídeo a gente não vai conseguir ver tudo da filosofia moderna, mas vai conseguir dar uma visão geral para você que está iniciando os estudos, ou então para você que quer dar aquele gás final nos estudos do Enem. Então, se ainda não é inscrito no canal Filosofia Hoje, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever. Já inscreveu, dá aquele like no vídeo e depois compartilha isso aqui nas redes sociais, certo? Assiste até o final. Roda a vinheta. Então vamos lá para a filosofia moderna. Olha, para mim, a favorita. A filosofia moderna é toda a filosofia que se desenvolveu durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, começando pelo Renascimento e se estendendo até meados do século XIX. Mas a filosofia desenvolvida dentro desse período está fragmentada em vários subtópicos e escolas de diferentes períodos, tais como o renascentismo, o ceticismo, o empirismo, o idealismo, o iluminismo, o criticismo, o liberalismo, o comunismo e etc. Então, eu recomendo, sim, né, você dar aquela googada, né, quiser conhecer individualmente cada uma dessas. Aqui no aulão a gente passa um pouquinho por cima, mas algumas vai caber alguma explicaçãozinha mais aprofundada. Na modernidade, passou-se a delimitar melhor os limites do estudo filosófico. Inicialmente, como atestam os subtítulos de obras tais como as Meditações de René Descartes, ainda se fazia referências a questões como a prova da existência de Deus, da existência da imortalidade da alma, mas aos poucos, essas questões vão sendo consideradas além dos limites do conhecimento científico. Além disso, os filósofos da modernidade formulam teorias filosóficas sobre os fundamentos da ciência. E, a partir de Immanuel Kant, há a dita virada epistemológica, que proporcionou um gigantesco crescimento da filosofia e da ciência moderna. Basicamente aqui, vou explicar. Bom, aqui a gente chega no Kant, né? Então a gente chega no Kant, daí eu explico essa virada epistemológica aqui, tá? Principais nomes aqui da modernidade. O Descartes, o famoso penso logo existo. E penso logo existo não é assim, então eu vou jogar uma pedra na tua cabeça porque ela não pensa, ela não existe. Não, daí tu está invertendo a bagaça, tá? Penso logo existe é o seguinte, eu posso questionar tudo. Descartes começa de um ceticismo absoluto. Eu posso questionar tudo, posso questionar que estou aqui, né? Afinal isso pode ser um sonho, eu posso questionar, isso aqui pode ser a Matrix, né? Isso aqui pode ser um monte de coisa, então eu posso questionar tudo, tá? Por mais louco que isso seja. Porém, tem uma coisa que eu não posso duvidar, que se duvidar disso, o pensamento se autocorrói, né? Eu não posso duvidar que existe algo que está duvidando. Eu não posso duvidar que existe algo que está duvidando. Então, esse algo que está duvidando, esse eu que está duvidando, existe. Ele tem um dualismo, né? Mente e corpo.
essa especulação, que eu posso questionar tudo, menos que tenho eu que está pensando, ela comprova a existência não do meu corpo, mas da minha mente que questiona. Esse corpo aqui pode ser Matrix, tá ligado? Esse corpo aqui pode ser minha imaginação, esse corpo aqui pode ser um gênio maligno da computação, que o meu cérebro está numa cuba e ele programou para eu achar que esse é meu corpo. Que filha da mãe, né? Me deu um corpo gordo, cara. Filha da mãe esse cara. Mas eu que existo não pode ser duvidado. Ele vai então pensar a ideia de método, que é adotada hoje por todas as ciências, inclusive também aí para a filosofia, método sempre partindo então desse ceticismo, tá? Depois a gente tem Hobbes, Rousseau, e tem a discussão de governo e natureza. Hobbes acreditava que a natureza do ser humano era ruim, e então os homens de boa vontade, ou não tanto, mas pelo menos para não ficarem se matando e acabar com a espécie, fazem aquilo chamado contrato social, uma espécie de contrato imaginário, né, para parar de se matar. E daí, através desse tal contrato social, a natureza humana é enjaulada, sei lá, é mantida mais sob controle, essa natureza selvagem, ruim do ser humano. E para o Hobbes, um modelo de governo deveria ser, através da ideia das várias pessoas, é a imagem do Leviatã, que constrói um monstro. E esse monstro, que deveria então governar, teria que ser a monarquia, um governo monárquico, ditatorial, de certa forma até violento e repressivo. O Rousseau, por outro lado, pensa tudo diferente. Ele pensa que a natureza humana é boa, é gentil, é amigável. Porém, essa vida em sociedade a arruína de tal forma que o ser humano precisa de um contrato social para não se destruir. Mas se voltasse para o estado de natureza, é que tudo ficaria de boa. E ele acredita, então, que o modelo de política que melhor funcionaria para trazer à tona essa natureza boa do ser humano, o Rousseau acredita que é o modelo da democracia. E quanto mais democrático, melhor. A gente vem depois ingleses, Locke e Mill. Eles têm a característica, o empirismo. Tá? O empirismo que é o quê? Não adianta só ficar com ideias. Tu tem que ter o teste na pele, sensível, tocar, experimentar. É dali que vai sair a verdade. Vem também a ideia de liberalismo, de colocar então que o indivíduo tem que ser livre para agir economicamente, financeiramente, porque o indivíduo tem a propriedade primeira, que é a propriedade sobre si mesmo, a propriedade do corpo. E a partir disso ele tem que ter liberdade para vender o seu trabalho e etc. E o governo tem que se preocupar só em garantir essa liberdade. E as liberdades individuais é que vão fazer o mundo funcionar de boas. Em Locke, então, nascem essas ideias do liberalismo. E o utilitarismo do Stuart Mill, que vai dizer que o governo sempre tem que pensar de forma utilitária, ou seja, de forma que cause o máximo de prazer, o máximo de coisa boa para o maior número de pessoas possíveis e as coisas ruins para o menor número de pessoas possíveis. Do Stuart Mill vem aquele famoso dilema do trem. O trem está indo e vai atropelar 5 pessoas. Você pode desviar o trem e atropelar só uma. Você não tem responsabilidade. Quando você pensa, eu vou desviar e matar só uma, você está pensando de forma utilitária. Quando você não consegue decidir, etc., são outras formas aí. Tá? Hobbes e Rousseau. E então, deixa eu ver se eu tenho aqui já separado, abrir um videozinho para descontrair, já que está pesadão. O bonde do contrato, mais uma vez, tá? Canal Dom 13 Quixote, depois recomendo, não vai parar de violão. Depois vai lá, se inscreve, dá o joinha nos caras, que os caras merecem. O bonde do contrato, 3 funks aí dos contratualistas. Vamos lá. Atenção, monarca de plantão! No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes,
o bicho pega e o couro come. No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, O bicho pega e o couro come. Ai contrato, ai contrato. Os homens são egoístas e propenso à preguiça. Todo mundo vira louco nesse mar de hipocrisia. Ambições ilimitadas toma conta do malandro, gerando muito medo em todos os manos. Nesse estado a igualdade não pode ser o bem. Também a liberdade só te leva ao que convém. O homem, noite e dia, só ferrando o irmão. Nessa guerra entre todos só reina a confusão. No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, o bicho pega e o couro come. No estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, o bicho pega e o couro come. É como sair dessa condição? Fala aí, MC Robão! Ai contrato, ai contrato, ai contrato. Tiozinho ai, velho, contrato, bom ai, joelho do contrato, tiozinho ai, velho, né? contrato, ai contrato. Da razão, o contrato social, que é o absolutismo. O monarca arrebenta com todo o naturalismo. Ai contrato, ai contrato, ai contrato. No contrato social em Thomas Hobbes, o soberano é quem manda na bagaça. No contrato social em Thomas Hobbes, o soberano é quem manda na bagaça. Ai contrato, ai contrato. Deixa eu explicar o Hobbes melhor do que isso. Ai contrato, ai contrato. Não rola. Ai, contrato, Tá explicado aí ai, pra vocês o contrato, Hobbes. ai, contrato. E agora a gente vai pro John Locke. John Locke, 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 John Locke. Quero mostrar pra você um contratualismo baseado na razão. Temos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade em nossas mãos. Quero mostrar pra você um contratualismo baseado na razão. Temos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade em nossas mãos. Não posso me enganar dizendo a você que está de natureza é melhor. Eu vivo a sonhar pensando no contrato que nos tira de uma pior. John Locke, 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 John Locke. Para melhor se viver, o Estado foi criado para todo cidadão. Nossos direitos naturais preservados sem abusos pra ficar em nossas mãos. Para melhor se viver, é que o Estado foi criado para todo cidadão. Nossos direitos naturais preservados sem abusos pra ficar em nossas mãos. Não posso me enganar dizendo a você que está de natureza é melhor. Eu vivo a sonhar pensando no contrato que nos tira de uma pior. John Locke, 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 John Locke. Mesmo sendo iguais, minha gente, natureza não dá pra viver. Nosso consenso e nossa razão vão gerar nova forma de ser. Liberalismo em nossa razão e a preservação transparecer. Os governos nos defenderão pra viver bem na sociedade. John Locke, 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 John Locke. Isso aí, tchê. E agora fechamos com o Rousseau, então, que era aquele contraponto dos ingleses que a gente acabou de ver.
Capitalista, quero te exortar, vou falar. Sou Rousseau. Escute, consumista de plantão, você atribulou o meu coração, tô pirado. Eu hoje sou um Rousseau revoltado. Liberta, DJ. Tenha manchado capital. Gostei quando que no meu relembrava o bom selvagem ali, na paixão caçar, vivendo emoções nas ações morais que apesar das vibrações vivia o amor em todas as relações. Infelizmente no virou, o ser humano em sua cultura se desgraçou. Bem que enxerguei, algo atrapalhou, o egoísmo então brotou, perdendo sua fé naquela visão que deram bola para a ilusão. Na hostilidade a miséria enfim surgiu, quando lavei as mãos e decidi abandonar. Nova ideia me animou aqui na rua, um contrato social que permita nova consciência e mudança no olhar. Mas meu sonho não vai terminar, um dia encontraremos a paz, se o contrato social vingar. Nova sociedade surgirá sem zica. Mas meu sonho não vai terminar, bem como renúncia pelos demais. E depois que a miséria acabar, celebraremos o pacto entre iguais. Mas meu sonho não vai terminar, se o homem for capaz, se o próprio interesse renunciar. Nova sociedade surgirá sem zica. Mas meu sonho não vai terminar, um dia encontraremos a paz. Toda lei então gerará liberdade e todos iguais. Mas meu sonho não vai terminar, se o homem for capaz, se o próprio interesse renunciar. Nova sociedade surgirá sem zica. Mas meu sonho não vai terminar, um dia encontraremos a paz. Toda lei então gerará liberdade e todos iguais. Então galera, já sabe, continua vendo aulão, depois se inscreve lá no Dom 13 Quixote, dá o joinha pros caras, tá? E vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver se alguém comentou algo. Super bacana, valeu Elizabeth, obrigadão. 6 pessoas vendo agora. E vamos dar a sequência com os modernão. Então a gente chega no Immanuel Kant, para mim o maior filósofo de todos os tempos e para muitos, né? Talvez aí um cara que está no mesmo nível de um Sócrates, mas está na modernidade. Um cara que vai escrever a sua primeira grande obra de filosofia só aos 57 anos, depois que foi professor, né, de jovens e de adultos durante mais de 20 anos. Immanuel Kant, a primeira questão, a primeira mudança é o que falava aqui, ó, a tal virada epistemológica. O que acontecia? O pensamento, em termos de conhecimento, ciência, etc., que vigorou, foi a ideia, relação, sujeito-objeto, do Aristóteles, que funciona da seguinte maneira. O objeto tem várias categorias. Então, por exemplo, aqui, já que já está na mão, né, esse copo de refri aqui, ele tem várias categorias. O tamanho, a cor, a densidade, ele tem essas categorias. E ele emana essas categorias, sai as categorias assim dele,
e chegam aos nossos sentidos e fazem a gente entender o mundo que está diante de nós. Então, as categorias estão no objeto, as categorias são do objeto, e elas são jogadas em cima do indivíduo, que as aprende e assim conhece o mundo, conhece o cosmos, o universo. Essa é a ideia do Aristóteles. O Kant vai inverter o jogo. Ele vai dizer que o que está diante de nós é um fenômeno. Esse fenômeno, né, representa uma coisa em si. Porém, em primeiro lugar, a nossa mente não tem o poder de ver a coisa em si. Os nossos sentidos, o tato, o olfato, a visão, a audição, nos dão a condição de entender apenas o fenômeno da coisa que se coloca diante de nós. Esse fenômeno não tem categorias nele. Essas categorias estão dentro da nossa razão humana e são construídas. A gente vai aprendendo as cores, o que é densidade, o que é próximo, longe, grande, pequeno. E daí faz a gente olhar e dizer, é um copo. Ao ponto que se você não tivesse desenvolvido as determinadas categorias, você olharia isso aqui e diria qualquer coisa menos que é um copo, né? Então ele vai colocar que é o sujeito que tem as categorias que determina o objeto da qual ele está estudando. Então esse sujeito, cientista, ele não mais apenas só entende o cosmos, ele transforma o cosmos. Ele muda, é uma ciência que cria, que inventa, é a base do pensamento iluminista, que vai ser a base da ciência contemporânea, que está presente nas mentes mais incríveis até hoje. Tá? Então essa virada epistêmica do Kant é incrível. Tá? Então, o conhecimento aqui, a gente entra também na fenomenologia, que é entender que aquilo chega nos nossos sentidos são fenômenos podem ser interpretados e etc., de múltiplos ângulos e pontos de vista diferentes e tal. E como a gente tem um melhor entendimento do fenômeno? Entra o tal criticismo. O que é o tal criticismo? É o seguinte, antes do Kant, tinha duas correntes epistêmicas muito fortes. Na Alemanha, o idealismo, que vem lá do René Descartes, francês aqui, ó, então na França também, tá? O idealismo vai dizer que é através dessa racionalização que eu chego às melhores ideias. Ou seja, eu vou perguntando os porquês e etc, eu vou chegando às melhores ideias. Vou duvidando de tudo e tal, vou chegando às melhores ideias, através da lógica e tal. Já os ingleses, como aqui o próprio Locke, e o Mill, né, que já foi citado, eles eram empiristas. Então eles acreditavam que as melhores explicações vinham dos testes. A gente testava as coisas, sentia na pele as coisas, e dali que vinha o conhecimento. Tá? Que o conhecimento esse da razão seria enganador, enquanto os idealistas diziam que esse conhecimento do empírico, da pele, seria enganador. Tá? Então eram pensamentos diferentes e excludentes. O Kant teve tempo para ler e estudar muito bem os dois pensamentos. Morava numa cidadezinha do interior da Alemanha, que hoje nem mais é Alemanha, é Rússia, né? A Kreuzberg. Então o que acontece? Teve lá todo o tempo, toda a paciência para conseguir extrair o melhor das duas ideias no tal criticismo, que vai dizer que as nossas ideias precisam sim da experimentação empírica. Só que a experimentação empírica por si só não nos diz nada, essas ideias depois precisam ser racionalizadas através de um método, que é o procedimento de toda a produção científica contemporânea até hoje. E os avanços, bom, se você está me ouvindo no computador, no celular, pela internet, manda um salve para o tio Kant, tá? E tem aí também a ideia do dever, a ética do Kant seria uma ética do dever. Devemos agir pelo dever, e o nosso dever é com a humanidade. Daí tinha a formulazinha do tal imperativo categórico, que é bem simples. Age de tal maneira que tua ação possa se tornar uma máxima universal. Então, como eu sei se eu estou agindo ética ou não? Eu faço o teste. Se todas as pessoas do mundo agissem daquela maneira, o dever com a humanidade estaria sendo cumprido? A vida em sociedade estaria sendo melhorada? Se a resposta for sim, é ético. Se a resposta for não, não é ético. Claro que vai ter outros desdobramentos, vai ter todo um problema, né? Então, é o dever. Devemos agir pelo dever, o nosso dever com a humanidade. É a ética do Kant, o tal imperativo categórico. Tá? Kant. Então, vamos de Don Quixote de novo?
cante comigo que esse vídeo fenomenal, esse vídeo mudou a minha percepção sobre o Kant. Uma pena que eu fechei, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz, vamos lá. Dom Quixote, Dom 13 Quixote, né? Dom 13 Quixote, Kant. Cadê o Kant, cara? É o melhor vídeo. Vídeo que mudou minha percepção sobre Kant. Mas nosso sonho não vai terminar. Coisas do ao vivo, tá? Ah, veio. Cadê o Kant, meu? Os caras devem ter colocado Kant em todas as indexações, né? Daí... tá aqui. O que podemos conhecer? Que é justamente o criticismo e tal. Vamos lá. Não, propaganda do Netflix. Stranger Things. Acabou. Baby, eu sei que é difícil entender o processo árduo do conhecer. Tanto foi dito sobre a razão e os sentidos que só chegaram a uma ideia radical. Por isso eu digo e vou responder: oh Lord, o que podemos conhecer? Os sentidos são muito importantes, mas não se esqueça do racional. Intuição pura junto com a empírica vestem o intelecto que está no baby. Além da experiência sensível, o que a priori tem sua contribuição. Tempo e espaço, lei da casualidade, é a moral em nossa consciência. Por isso eu digo e vou responder: oh Lord, o que podemos conhecer? Oh Lord, o que podemos conhecer? Então já sabe, depois do aulão, vai lá no Dom 13 Quixote, se inscreve, manda um joinha pros caras. E, tem o Nietzsche aqui, eu sei, toda hora eu passo pelo Nietzsche aqui, o Nietzsche virá. Nietzsche. Vamos ver aqui o que temos aqui, se alguém interagiu. Como eu posso utilizar as ideias de Kant na redação?
usando um pouco da tua experiência, esse aqui a Milena perguntou, independente do tema, tá, Milena? Como que tu pode usar as ideias do Kant? A importância das tuas experiências empíricas, sensíveis na tua vida, né? Porém, passando aí pelo filtro da racionalização, chegando a uma ideia crítica, né? Ou seja, no momento ali de tu opinar com razão, com argumentos, com fundamentos, com porquês, já vai estar usando um pouquinho do Kant. Claro, se por acaso a redação envolver aí os temas do conhecimento e etc., aí pode usar muito mais. Se for a questão da ética, essa questão do dever, né, que eu falei antes do vídeo, né, também, né, se todas as pessoas agissem como deveriam, e daí como as pessoas deveriam agir? As pessoas deveriam agir em prol da própria humanidade. A ideia dos direitos humanos, né, que inclusive agora nem é mais obrigatório botar na redação do Enem, a redação tu pode dizer que Stalin matou foi pouco, esse tipo de coisa aí, vão aceitar, sei lá se vão, mas tem gente que entrou na justiça nessa direção, né. As ideias dos direitos humanos bebem muito de Kant. Inclusive a ONU, né, a ideia da ONU, que é quem em 1948 criou lá a Declaração dos Direitos Humanos, né, a instituição ONU foi pensada pelo Kant. Os direitos dos povos, o Kant falava. Então assim, é um cara super presente aí para a redação do Enem. E o Pedro Soares está perguntando como pode explicar melhor o imperativo categórico. O imperativo categórico é uma forma, sabe uma forma de bolo? Não é uma forma ou uma fórmula, como tem a fórmula de química, de física, a qual eu faço o teste para saber se algo é ético ou não é ético. Qual é a forma? A forma é assim: age de tal maneira que teu pensamento possa ser uma máxima universal. Tá? Essa é a forma. Então, tu age de determinada maneira, sei lá. Por exemplo, assim, soltar peido no ônibus. Eu posso peidar no ônibus? Bom, se todas as pessoas peidassem no ônibus, todas as pessoas do mundo peidassem no ônibus, o mundo seria melhor ou pior? Isso colaboraria com a humanidade? Bom, eu não gostaria de andar nesse ônibus que todo mundo peida, já começa por aí. Então é algo que a gente já tem que ficar suspeitando que tende a não ser ético. Claro que a gente tem que se aprofundar muito mais na discussão. E isso a gente pode pensar para qualquer coisa, das mais banais, como peidar no ônibus, ou até as mais complicadas, como, se eu preciso mentir para defender um amigo e tal. Então é uma discussão muito, muito longa. Mas é isso, é uma formazinha, age de tal maneira que tua máxima pode ser usada como máxima universal, e isso vai estar de acordo com o teu dever é com a humanidade, né? A forma vazia, tu coloca o conteúdo, que seria uma ação hipotética ali, se couber dentro daquele conteúdo, ou seja, a vida vai seguir numa boa, vai ficar até melhor, é uma indicação que deve ser algo ético. Se transbordar, é a tendência a não ser algo ético. Porém, tem vários problemas, tem vários desdobramentos, ele mesmo reformula mais alguns desdobramentos de imperativo categórico. É um prato cheio para a filosofia, para o direito e etc. Deixa eu ver isso ali. A Elizabeth mandou um super bacana. O Pedro Salles também mandou uma boa aula. Agradeço vocês. A Elizabeth falou: acho feia uma redação que agride os direitos humanos, não é? Isso, com certeza, né? Com certeza. Tu pegar, por exemplo, dizer que determinadas pessoas não devem ter direito à educação, que é até curioso, porque tu ter liberdade de expressão é um dos direitos humanos. São 30, né? São 30 declarações de direitos humanos, você pega no próprio site da ONU, barbadinha, qualquer um pode ler. É porque tem uma galera que se diz liberal no Brasil, mas de liberal não tem nada, né? Infelizmente. A gente viu ali o John Locke, falamos do liberalismo já, né? Que é uma galera que acha que direitos humanos é algo ideológico. E não é. Direitos humanos são deveres básicos que o ser humano deve ter, direitos básicos que os seres humanos devem ter, e deveres básicos que os governos devem ter com os seus cidadãos, né? Então, assim, ó, falta um pouco de leitura, cara. Se eu não me engano, é a declaração completa, são 15 páginas.
Eu aposto que essa galera não leu a declaração, tá? Depois, para os interessados, embora seja uma linguagem bem técnica, no canal Filosofia Hoje, aqui do YouTube, nosso canal do YouTube, tem um curso completo de direitos humanos, tá? Vamos voltando então aqui para falar daquele cara que vem repercutir as ideias do Kant, que é o Hegel. Hegel tem uma discordância com Kant na questão da ética. O Kant acha que a ética é baseada no agir pelo dever. O Kant vai dizer agir pelo dever é legal, mas de boas intenções o inferno está cheio. Então, o que a gente deve julgar é sempre as consequências. A gente tem que julgar a consequência das ações. A base do direito, a base da Constituição moderna, embora passe por Kant, nesse sentido aponta muito mais para Hegel. Embora, por exemplo, se você comete um crime, você tinha uma boa intenção lá, mas morreu meia dúzia de pessoas. Você vai ser julgado por isso, pode até atenuar a sua pena, mas você vai ser preso. Né? Então, o Hegel tem essa questão, e ele acredita, a marca mais forte do pensamento do Hegel, é a questão da dialética histórica. Ele vai dizer que existe o espírito do povo e o espírito do tempo. O espírito do povo é a cultura, né? A cultura e aqueles outros fatores tradicionais de um povo. E o espírito do tempo é as coisas que estão latentes na atualidade, na nossa era. Isso entra numa relação dialética, né? E dessa dialética histórica entre o velho e o novo, não, né? Entre o espírito do povo e o espírito do tempo, vai tendo um progresso histórico, tá? E vai gerando todas as mudanças históricas que já aconteceu na humanidade e que ainda acontece até hoje. O mais louco e criticável dessa ideia do Hegel é que tudo isso migraria para um fim. Ou seja, a bomba atômica, o genocídio do Stalin, a câmara de contração, os campos de extermínio do Hitler, tudo isso teria um motivo que aponta para um fim da história que é bom, que é lindo, que é maravilhoso, quando todos os problemas vão se resolver. Tá? Então isso é meio, eu acho assim, meio, até cruel, né? Eu acho isso até meio cruel, mas é uma das ideias do Hegel. Tá? Hegel vai influenciar muito o pensamento que vem depois, principalmente os dois carinhas que estão aí embaixo. Primeiro, Adam Smith, que é quem vai formular as ideias do capitalismo tal como ele é hoje. O capitalismo tal como ele é hoje não é uma coisa assim, é natural, que brotou na Terra, como tem gente que acredita. Não, é baseado principalmente nas ideias do Adam Smith. As ideias ali de mercado, de Estado, de mão invisível, a própria ideia, né, quem trabalha, quem fica com a renda, né, tudo isso foi pensado lá pelo Adam Smith. Tá? E o Karl Marx veio depois, então, fazendo uma análise do pensamento do Adam Smith, principalmente a decorrência, né, já com a ajuda da sociologia e da economia, ele vem mostrar vários problemas do pensamento capitalista e ainda apresenta uma proposta que é o tal comunismo. Né? Então, é uma proposta meio assim de botar tudo abaixo e pensar algo novo, e ele pensava algo, bem dizer, utópico, que é o tal comunismo. Importante, o comunismo, como Marx pensou, na sua utopia, jamais existiu. Mas teve vários modelos políticos, e ainda tem hoje, que se baseiam nas ideias de Marx, né, e tiveram-se experiências que em determinado momento foram positivas, mas depois se tornaram imensos fracassos, como lá a União Soviética. E o pensamento dele também é super influente, né, em países nórdicos e etc. Então ele é um cara, um Marx, você concordando, você não concordando, né? Não é uma questão de ser comunista, ser capitalista, isso já morreu lá com a queda do Muro de Berlim. Tá? O pensamento do Marx, ele é importante como contraponto ao pensamento do Adam Smith. Agora o fulaninho não leu nem o Adam, o fulaninho não lê nem gibi, o fulaninho não lê nem a merda da Wikipedia, então é que se dane. Não entra a discussão da internet, capitalismo e comunismo, é de doer, cara, é de doer, assim, ó, você faz muito melhor se lê os textos dos caras. Mas já aviso de antemão, ambos escrevem mal pra caramba. É um exercício de dor, mas vale a pena. Eu li primeiro na faculdade o Adam Smith e depois tive contato com Karl Marx.
confesso que o Marx do Capital é um Marx técnico demais, chato demais, cientista demais, tá? O Marx que é legal para começar a ler é o do Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Mas recomendo que leia o Smith antes, porque é um texto que critica muito o pensamento do Smith. Se você não lê o pensamento do Smith, aquela crítica vai parecer como uma crítica, como é que dizem aí, espantalho, esse tipo de coisa. Então lê o Smith antes, segue a ordem cronológica, tá? E por último, Schopenhauer, que discute o amor, discute o pessimismo. Ele é um pessimista. Ele acredita que a gente não deve criar grandes expectativas. Se a gente cria grandes expectativas, a gente se frustra, né? Que a nossa sociedade tolhe nossos desejos, depois, como o Freud dizia, tolhe nossas pulsões e etc. Schopenhauer escrevia muito bem, vale muito a pena ler Schopenhauer, até que nada da filosofia, porque ele escrevia magnificamente bem. E então, toda hora aparece lá uma frase do Schopenhauer na internet. Um cara, talvez eu acho junto com Nietzsche, é o que mais frases dele aparecem na internet, né? Então, podem pesquisar aí bastante coisa, um autor que vale a pena para toda a vida, e que, olha, eu vou dizer assim, ó, Descartes, Kant, Platão são figurinhas carimbadas no Enem, bem dizer, todo o Enem estão lá, mas o Schopenhauer também aparece, tá? Seguindo aqui então as correntes, né? Se a filosofia, essas correntes já brilhavam na filosofia moderna, na filosofia contemporânea a coisa vai ficar ainda mais plural. A diferença basicamente é o seguinte: na filosofia moderna, todos esses caras aqui, eles tinham a ideia de pensar um grande sistema e através desse grande sistema compreender os problemas do mundo e do ser humano e resolver eles, tá? Então a filosofia moderna é uma filosofia sistemática.